O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe toda a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado mau e perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a memória de Santa Clara de Assis, uma das maiores santas da história da igreja e que foi contemporânea a São Francisco de Assis. Apesar de que Clara acabou vivendo praticamente uns 20 e poucos anos a mais do que Francisco de Assis. Santa Clara nasceu no ano 1193, 1190, acho que é isso, e veio a falecer no ano 1253. E em Assis, Clara vivia a vida que Francisco vivia. Eram daquilo que se iniciou e se tornou conveniente chamar filhos da burguesia. Seus pais eram pessoas que não tinham o título de nobre, da nobreza, mas também não eram mais do povão. Eram do início daquilo que se convencionou chamar de burguês. Pessoas que através do comércio ou de heranças recebidas e do acesso a um mundo incipiente ainda na questão bancária, do crédito e do juro, com seu trabalho e sorte e trabalho, ficaram ricas. Então não eram nem os nobres, mas também não eram mais da ralé, do povo. Pessoas bastante remediadas e às vezes até mesmo muito ricas, que era o caso de São Francisco, era o caso de Santa Clara. Quando São Francisco vive a sua experiência do amor de Deus e a sua grande conversão espiritual e moral, muitos jovens de Assis vão sendo tocados por aquela grande mudança, profunda mudança que acontece na vida de Francisco. E Clara, que sempre foi uma menina muito santa, religiosa, piedosa, também vai viver essa conversão. E a conversão de Santa Clara não é a conversão de quem precisa sair do sexo e ir para a castidade, sair da bebedeira e ir para a sobriedade, sair das festas, das bagunças, né?
e ir para uma vida mais serena. Tudo isso foi o caso de São Francisco de Assis, né? Clara era rica, era piedosa, uma menina muito virtuosa, e Clara era muito rica. A conversão de Santa Clara foi uma conversão em direção à pobreza, né? A vida pobre, assim como foi a vida de São Francisco. E Santa Clara enfrentou muitos desafios para conseguir se consagrar a Deus, sobretudo a grande oposição do seu pai, dos seus irmãos e dos seus tios. Então no YouTube tem vídeo tem filme, tem muito material acessível a respeito da vida de Santa Clara, não só os livros. Mas Santa Clara precisava fugir para ir para o convento. Então de madrugada ia lá ela fugir e depois ia ela lá ser sequestrada de volta pela família que não aceitava isso. Não aceitava por quê? Não aceitava porque não tinha compreensão espiritual da vida, apesar de, claro, todos serem católicos. Mas aquela visão, uma moça tão bonita, meu Deus, que desperdício. Visão 1. Visão 2, a gente quer um neto. Visão 3, ela tinha muitos bons partidos para se casar naquele tempo onde o pai influenciava muito quem ia ser o esposo ou a esposa de um, de outro. Clara, por ser muito rica e muito bonita, o pai dela já tinha certo algumas propostas muito boas de casamento, que é aumentar o nome e o patrimônio da família. E dentro dessa visão, então, de que não precisa tudo isso para ser de Deus, né? O pai tentava muito forçar, né, a sua opinião sobre a escolha da filha. Até que finalmente, num domingo de Ramos, Clara foge definitivamente e é acolhida por São Francisco e é a primeira mulher desse grande movimento espiritual que foi o franciscanismo à época. Então ela vai e corta os cabelos como gesto de desprendimento, de consagração e de pobreza. Clara que tinha e era famosa pelo tamanho e pela beleza dos seus cabelos, num tempo onde era muito difícil tomar banho, quanto mais dar conta de ter cabelo sedoso e bonito. Mas ela era muito rica, né? Assim como hoje em dia tem mulher que só lava cabelo no salão, era mais ou menos a situação de Clara. Então cortar o cabelo foi um gesto profundamente radical. E ela se torna então uma freira, uma religiosa de uma congregação que nem existe. Ela é a primeira daquilo. Ela inaugura aquele estilo de vida que misturava uma vida profundamente contemplativa, vida de mosteiro, e um profundo auxílio também aos pobres. E foi uma grande companheira de São Francisco de Assis. Diz a história, e muitos filmes tentam sugerir, que entre Clara e Francisco havia um clima, o que de modo algum desmerece os dois santos, porque o santo é um homem que se santificou, a santa é uma mulher que se santificou e que amou a Deus sobre todas as coisas. Então, se houve ou se havia ou não, até mesmo um romance platônico entre Clara e Francisco, isso não diminui a santidade dos dois, pelo contrário, só abrilhantou tudo que os dois viveram. E Clara, então, depois que toma esse gesto, também se torna um imã, né, de atração para muitas moças da sociedade de Assis e de arredores, algumas muito pobres, outras muito ricas. E Clara vive uma vida de profunda santidade, de profunda pobreza, uma vida de muita austeridade. E com o tempo ela vai discernindo que aquela vida que Deus pediu a ela e pedia àquelas irmãs era uma vida ainda mais, ao mesmo tempo da pobreza, de profunda contemplação, e existem até hoje os mosteiros das irmãs clarissas que vivem a vida de clausura, basicamente a mesma semelhança do Carmelo. Dentro dessa vida, Santa Clara se santificou muito, pela doença sobretudo. Clara vai revelando, sobretudo pelo excesso das penitências, uma saúde bastante frágil. A vida toda ela começa a ser muito doentinha, apesar de viver quase seus 60 anos, coisa que para a época não era muito comum uma pessoa viver tanto. Mas ela sempre sofreu muito com a sua saúde, sempre muito frágil. E dentro desse caminho de profundo amor ao Cristo crucificado, que é a essência da concepção franciscana, o Cristo pobre e crucificado, Clara se transforma, se torna uma grande santa.
e viveu algumas experiências místicas e outras de mulher forte e guerreira. Nós tínhamos aqui o telão funcionando, é isso? A imagem de Santa Clara, ela é sempre relatada com um ostensório na mão, né? Com a custódia, com a Eucaristia na mão. Quando isso, São Francisco já era falecido, Assis estava sendo invadida pelos sarracenos, os muçulmanos, e sendo destruída, e ela do alto do mosteiro, então já não havia mais resistência para que aquele exército lá entrasse, porque o exército de Assis já tinha sido derrotado, a cidade já tinha sido praticamente destruída. E ela então, para proteger as irmãs, que não tinham nem para onde fugir, mas seriam todas elas estupradas e depois mortas, queimadas, como tinha sido muitas mulheres da cidade, Clara, com muito custo, se levanta da cama, porque à época ela já tem muita idade e está muito doente. E diante do desespero, do medo das irmãs, vai à capela, pega o ostensório e o leva para a porta do mosteiro. E quando Clara tem esse gesto, então, de levar Jesus sacramentado, o ostensório, à porta do mosteiro, aquele exército vê um profundo sol e começam a gritar que o sol desceu na terra. E todos eles ficam muito confusos, saem correndo e praticamente quase todos eles começam a se matar um ao outro de pavor. E é por isso então que as imagens de Santa Clara sempre a relatam segurando o Santíssimo Sacramento. Porque foi na Eucaristia que Clara viveu muitos anos da sua vida em adoração, e foi o Senhor que ela tanto adorou que protegeu a ela e as irmãs da tragédia que seria aquele dia e aquele acontecimento para aquele mosteiro e também para ela. Santa Clara também é a padroeira da televisão, muitos séculos depois, né? Ela ganha esse título da igreja, da padroeira da televisão, dos meios de comunicação televisionados. Por quê? Porque Clara, assim como Francisco de Assis, tinha essa espiritualidade, esse olhar sempre para o Cristo pobre, para a encarnação de Cristo, o Natal. E um dia era Natal e ela, muito doente, não tinha condições de ir participar da missa de Natal na capelinha lá de Assis, perto. E ela fica sozinha no mosteiro, como guardiã, mas profundamente doente. E profundamente triste, quebrantada por perder a missa. Ela não tinha que carimbar a carteirinha, nem nada disso. E não era pecado ela não ir à missa, porque ela de fato estava gravemente enferma. Ela não conseguia mais se locomover sozinha praticamente. Ela não tinha condição de ir participar da missa. Sobretudo porque lá, 25 de dezembro, neva. Então não tinha como ela ir à missa. Mas ela fica profundamente triste e comovida e ela faz uma prece a Deus pedindo a Cristo e a Virgem Maria que desse um jeito naquilo ali, que ela ficou assim despedaçada de não poder participar de uma missa de Natal, né? Sobretudo junto com as outras irmãs. Então de dentro do seu quarto, quando as irmãs chegam para consolar Clara, aquele silêncio, não querendo falar quão bela tinha sido a missa para não aumentar a dor de Clara, né? Ela começa a perguntar como foi a missa, uma irmã começa a contar e ela começa a concordar e muito doentinha, as irmãs ficam impressionadas, falam, mas Clara, como é que você sabe o que o padre falou, como é que foi, como é que não foi, como é que você ficou aqui? E aí então ela conta a experiência que ela teve, que a parede do quarto dela, que era de pedra, né, a cela toda de pedra, como que uma porta imensa se abriu e ela assistiu à missa como se lá estivesse, e quando o padre deu a bênção, aquilo apagou e voltou a ser pedra na frente dela. Então ela foi talvez a primeira missa televisionada do mundo e única, para depois esperar quase 800 anos para isso acontecer depois. Foi para Santa Clara um presente de Deus, àquela que tanto o amou. E a vida de Santa Clara é repleta também de outros milagres. E apesar de muito frágil, de educação muito requintada, apesar dela ser uma dama, apesar dela ser extremamente bela, Clara sempre foi muito forte. E até hoje lá em Assis, no umbral da porta de entrada, está lá a frase que ela de início escreveu e deixou lá para ela e para todas as irmãs, e que sempre está lá, que é a frase que diz: nunca perca de vista o seu ponto de partida.
Porque a grande tentação da nossa caminhada espiritual é duvidar, né, do ponto de partida. Então essa profunda sabedoria de Clara, que era a madre, né, de todas aquelas mocinhas da idade dela que começaram a seguir, nós não podemos nunca perder de vista o ponto de partida, o porquê viemos. Deus está naquele primeiro chamado sempre, que a vida às vezes vai esfriando, machucando, questionando, mas muito da nossa crise às vezes não está, meus irmãos, no olhar para a frente. Às vezes a gente olha para frente, né, e vai duvidando da fé que um dia nos moveu. Por isso ela dizia, às vezes a fé não está nesse olhar para a frente, a fé está em olhar para trás, lá no ponto de partida, naquela experiência, naquele sentimento, naquela convicção. É ali que Deus está. E foi ali que Deus chamou, e foi ali que Deus não brincou com a fé, nem com a esperança dos seus filhos. Portanto, nunca perder de vista o ponto de partida. Quando Clara morre, logo de imediato é aclamada como santa, e ainda mais milagres e portentos acontecem através da sua intercessão, e a vida de Santa Clara é inspiração carismática, inspiração de carisma até hoje na vida da igreja. São inúmeras as comunidades mais tradicionais ou não, que têm em Santa Clara a sua santa fundadora e inspiradora por tudo aquilo que ela viveu. Nas livrarias se acha com facilidade, para quem gosta de ler, as obras completas de Santa Clara, que nem são grandes, né? Ela não escreveu tanto, mas é uma literatura que vale a pena. Os escritos de Santa Clara de Assis são cartas às irmãs, às pessoas, e algumas coisas que ela deixou por escrito que revelam sua profunda santidade e o seu coração. E veja, meus irmãos, Santa Clara foi, à sua época, junto com São Francisco, na cidade de Assis, e para toda a Europa, porque eles viram um fenômeno, eles ficam famosos os dois, à época. Aquilo que nós ouvimos hoje do profeta Ezequiel. Quando a gente escuta o livro do profeta Ezequiel foi um profeta de visões proféticas e simbólicas, como por exemplo, o vale de ossos secos, né? Como por exemplo a visão do altar do templo de onde jorra um rio de vida. Mas o profeta Ezequiel também foi um homem de gestos simbólicos e proféticos bastante extravagantes, como por exemplo o de hoje, né? Que nós vemos aqui. Deus mandou ele à vista de todo mundo, em pleno dia, fazer as malas, sair com a bagagem toda na rua, né? E aí ele começa a cavar um buraco na parede da cidade. As cidades todas eram muradas. Então Ezequiel tem uns gestos extravagantes, que muita gente olhava e dava risada daquilo. Fala, o Ezequiel não tomou os remédios hoje. Esqueceu, confundiu, trocou o comprimido da noite com o do dia, não é possível. Ele tinha gestos extravagantes e ridículos, profundamente proféticos, como o que nós ouvimos aqui, e Deus dizendo a ele, à vista deles cavará para ti um buraco no muro, depois vai carregando a tua bagagem nas costas, né? E aí ele vai dizendo, tirei a bagagem durante o dia, cavei buraco no muro, saí pelo escuro, o povo tudo olhando, né? E aí então Deus fala assim para ele, no versículo 9 do capítulo 12, filho do homem, ninguém te pergunta, os da casa de Israel que estão vendo isso, essa gente rebelde, ninguém te pergunta o porquê estás fazendo isso? Versículo 11 diz a eles, eu sou um sinal para vós, que era o sinal de que o povo ia terminar no exílio. Mas olha que interessante esse versículo, versículo 9. Ezequiel, ninguém desses rebeldes, pecadores da casa de Israel, perguntam por que você está fazendo isso? Irmãos, Santa Clara e São Francisco foram ao seu tempo, e todo santo e santa de Deus é por todas as gerações, como foi Ezequiel para aquele povo. Eles são um sinal profético. E Deus fica profundamente incomodado quando a gente, tendo acesso a essas histórias, como por exemplo, então, conhecendo um pouquinho da vida de Santa Clara, Deus pergunta para Clara, Clara, nenhum desses rebeldes de Assis
Te perguntam ou querem saber por que você cortou o cabelo, abandonou o palácio e os vestidos e foi morar na esquina dos leprosos e agora reza dia e noite sem parar? Ninguém te pergunta, Clara. Clara, ninguém lá em Alto Piquiri ou no YouTube do Padre Mário essa hora da manhã, nessa missa, pergunta-se a si mesmo o que acontece dentro do coração de uma jovem como você. E aqui está, irmãos e irmãs, muitos de nós um dia vamos terminar no inferno por não saber fazer pergunta. As pessoas acham que para ir para o céu tem que saber resposta. Ajuda um pouco. Para ir para o céu, meu irmão, é preciso saber fazer pergunta. A gente não sente vontade de se perguntar o porquê é que pessoas que a gente diz, reconhece, que são mais santas do que nós, são mais de Deus do que nós, por que elas tomam determinadas atitudes? Por que será? A gente não se pergunta isso? O ser humano que é incapaz de se perguntar, por que o Ezequiel, que sendo bastante honesto, é mais santo do que nós? Ele é mais próximo de Deus do que nós. Eu posso não simpatizar muito com Ezequiel, mas eu preciso admitir, o Ezequiel nesse assunto de Deus, ele é melhor que eu. Eu nunca vou me perguntar o porquê que o Ezequiel faz o que faz, por que ele tomou essa atitude. Ezequiel, ninguém se pergunta. E aqui está, meus irmãos, Deus vai passando na nossa vida com sinais também proféticos, com pessoas também proféticas. A gente não pensa em fazer umas perguntas para aquele assunto, para aquilo que a gente está vendo. As pessoas não se perguntam. E quem não sabe fazer pergunta não vai para o céu. É simples e triste. Assim, as perguntas. Ezequiel, ninguém pergunta nada, Ezequiel. Ninguém te percebe, ninguém te reconhece, ninguém te assimila como uma indagação do céu. Clara de Assis, São Francisco de Assis, são uma profunda pergunta para nós até hoje, como foram para a sua época, para a igreja da época. Ninguém se pergunta qual é o segredo daquilo, qual é a essência daquilo. E aí então, o início da leitura de Ezequiel vai dizer, né, Ezequiel 12:1, Filho do homem, tu estás morando no meio de um povo rebelde. Tem olhos para ver, mas não veem. Tem ouvidos para ouvir, mas não ouve, pois são um povo rebelde. A rebeldia faz o que com a gente? Olha, tem olho, mas não enxerga. Tem ouvido, mas não escuta. E não percebe os sinais proféticos de Deus, que é a vida, os fatos, os acontecimentos, mas também aqueles que são reconhecidamente, então, sinais de Deus. Você já imaginou que triste? Pessoas que talvez, por muito tempo da vida, conviveram na proximidade de Clara de Assis, de São Francisco de Assis, sei lá, 2, 3, 4 quadras para baixo do convento dela. Você nunca se perguntou o que a vida dela pergunta à sua vida, e as pessoas passam em branco do lado de um santo. E as pessoas não mudam nada diante de um profeta, meu Deus. Nós não podemos, irmãos e irmãs, desperdiçar os sinais proféticos de Deus. É essa rebeldia que precisa sair de dentro de nós. Quando a gente faz a experiência do amor e da misericórdia, da santidade e da grandeza de Deus, que nos encaminha para o outro, para o próximo, para o irmão. E cada um de nós vai trilhar uma distância aí, porque cada um de nós está a uma distância da santidade. E num olhar humano a gente até poderia dizer, num primeiro momento, que São Francisco era muito mais distante da santidade do que Santa Clara. Que talvez ela fosse uma menina de início mais santa e mais virtuosa do que foi Francisco. Para você ter uma ideia, Francisco nem é nome. Para nós virou nome, né? Até nome de Papa. Por causa de São Francisco de Assis, Francisco virou nome. Mas Francisco não era nem nome para o povo italiano. Francesco, no dialeto deles, porque o idioma italiano, se você for numa escola hoje aprender italiano, o idioma lá que vão ensinar o italiano, tem 100 anos. Ele foi formatado desse jeito.
E até hoje na Itália se falam alguns dialetos. É uma diferença entre o norte e o sul, as regiões, maior do que entre o gaúcho e o baiano, para a gente entender. Não é só uma diferença de sotaque, é uma diferença de vocabulário mesmo. Mas, pois bem, para a Itália da época, nos seus dialetos e diferenças, o nome Francisco não era nome. Francesco era um apelido, que significava francesinho. Mas francesinho era um apelido que se dava e que significava para nós hoje o playboy, o agroboy. Conhece os agroboy? Os menininhos da agronomia, sabe? É aquilo que o padre fala, assaveiro branco, rebaixada, calça coxada e o copinho da Stanley na mão. Eu acho tão bacana, os caras querem pagar de macho, ô Geraldo. Aí eles precisam comprar um copo que deixa a cerveja gelada 4 horas. Normal, homem que é homem não faz uma cerveja esperar 4 horas, verdade ou não é? Mas então, você entendeu, né? Saveirinho branco rebaixada, coxadinho, copinho e vai jogar um beach tennis. É o playboy. É o vida mansa, o vida fácil, o depravadinho. Então, Francisco é um apelido de alguém que é fogo na roupa. E por que ele ganha esse apelido? Porque ele, riquinho como era, ia muito até a França, a vizinha França, para as baladas da época, para as festas da época. Então, assim como a molecada hoje em dia, às vezes, quer no fim do ano descer para Balneário Camboriú, atacar o terror no mundo lá, 4, 5 dias no Réveillon, à época se ia à França, e quem tinha o papai e a mamãe para bancar esse tipo de baguncinha, ia ganhando o apelidinho de francesinho. Francesinho, playboyzinho, menininho da balada. Então, no primeiro olhar, no início da conversão, a gente poderia dizer que São Francisco precisou trilhar um caminho maior que o caminho de Clara. Que Clara nunca viveu essas impurezas, né, digamos assim. Mas só Deus sabe qual distância Clara teve que trilhar dentro do seu coração em relação à vaidade, o apego ao dinheiro, ao próprio ego de ser a mais bonita. Essa era a fama dela, né? Que ela era a Miss Assis, ela era a mais bonita de Assis. Qual distância teve que trilhar Clara dentro do seu coração para ir conviver com os pobres, com os leprosos? Mas fato é, irmãos e irmãs, que cada um de nós tem dentro de si um tanto de rebeldia e uma distância para trilhar. E nessa distância para trilhar, tudo começa e só se mantém se a gente não esquecer o ponto de partida, não é isso? Nunca perca de vista o seu ponto de partida. E qual é, irmãos e irmãs, o nosso ponto de partida? O perdão de Deus. E é esse o evangelho de hoje, então, que está dentro do capítulo 18 de São Mateus, onde Jesus também tem gestos e conta parábolas, que São Mateus recolhe dentro desse capítulo, que é chamado o discurso eclesial, o discurso da comunidade, do relacionamento entre as pessoas dentro da própria igreja. E aí Jesus conta então essa parábola, para uma pergunta de Pedro: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Eu já sou apaixonado com Pedro e admirado com ele já nessa frase. Que eu estivesse na frente de Jesus, eu não ia perguntar para Jesus se eu tenho que perdoar alguém até 7 vezes, não. Eu ia falar assim: Jesus, eu perdoando até 3 tá bom, né? Daí para frente a gente já pode mandar para o 5º dos infernos, não pode? Nenhum de nós aqui ia falar assim: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7. Nenhum de nós ia escolher o número 7. Então só aqui São Pedro já botou nós no bolso. Mas em todos os casos ele perguntou: até 7 vezes? E aí Jesus vai contar uma história. A história de cada um de nós. O nosso ponto de partida. Um dia São Francisco viveu isso aqui. Um rei foi acertar conta com os servos. O acerto de contas. Aquele momento da vida onde a gente acha que a gente vai morrer. Aquele momento da vida onde a gente acha que o casamento vai acabar. Aquele momento da vida onde a gente acha que dessa não passa. Aquela grande dor da nossa vida. Esse evangelho é sim o juízo final, em parábola. O último dia lá.
Mas esse evangelho também é aquele momento da nossa vida onde a gente se sentiu profundamente amado por Deus, porque perdoado por Deus. São Francisco viveu isso nas suas aventuras, quando indo para determinadas pequenas guerras, ele de cavalo e escudo e tudo, né? E até uma pequena tropa para protegê-lo, para voltar com um título de nobreza, caiu preso, foi parar e ficou alguns meses lá numa prisão extremamente podre, fedida, e lá ele vive uma profunda experiência do amor e do perdão de Deus. Ele volta muito mudado daquela experiência, e depois a experiência que ele faz de abraçar e beijar um leproso, porque ele leu o Evangelho de Mateus na prisão. Ele ficou preso e lá ele achou algumas folhinhas, algum pergaminhozinho com o Evangelho de Mateus, onde Jesus diz: não leveis prata, nem ouro, nem sandálias, e aquilo dá uma grande mudada no coração, e é o início da conversão de São Francisco. Ali ele foi profundamente perdoado. Santa Clara também, em algum momento da sua vida, viveu uma profunda experiência de ser amada e perdoada. E esse é o nosso ponto de partida também. E aí Jesus conta isso de um modo parábola e história. Chamou um lá que devia uma enorme fortuna. Francisco, Clara, você e eu. Aí, tem que pagar, não tem como pagar. Me dá um prazo, eu te pago. Rapaz, não vai, você vai ser preso, vou prender mulher, filho, e mesmo assim vai ficar devendo. E aí, por favor, misericórdia, me dá um prazo e eu pago. O rei olha, e esse rei é Deus, e fala assim: você não tem como me pagar. A dívida que você contraiu comigo, você não consegue pagar. Então quer saber? Está perdoado. Está perdoado, está anistiado, está perdoado. Foi assim que aconteceu com São Francisco. Ele descobriu que ele devia tanto a Deus, que Deus não cobrava ele. É o perdão, isso é o perdão. Você não tem como me pagar o que você me fez. Não tem como me pagar o que me falou. Não tem como pagar o que me causou. Então, já que você não tem como pagar, não paga. E fica perdoado. Terminou aqui. E aí então, esse é o ponto de partida. Aí a gente sai para caminhar na vida. Depois daquela nossa experiência com Deus. O que vai acontecer? Aconteceu com Francisco, aconteceu com Clara, acontece com você e comigo. Passa algum tempo, a gente encontra pelo caminho alguém que nos deve. Alguém que nos fere. Se você é mais ruim que eu, o que eu ganho em ir na missa que você vai, no acampamento que você vai, no retiro que você vai? Se você é mais medroso do que eu, toma mais remédio do que eu, fala mais palavrão do que eu, é mais recalcado do que eu, é mais jacu do que eu. Então eu acho que se eu ficar aqui com a minha Netflix, eu estou no lucro, eu estou na vantagem. O que eu quero ir lá? Você não traz nada de lá. Veja o escândalo dos outros, com a ruindade desse cara. Gente, a nossa ruindade não pode escandalizar os outros. Mas aí então Deus diz: eu não te perdoei. E aí a pergunta é, versículo 33, Mateus 18, 33. É uma pena que eu não estou aqui com a minha própria liturgia em respeito, porque esse versículo merece ser grifado. E hoje, mais do que nunca, num verde palmeiras, misericórdia. Depois de ontem, tudo é possível ao que crê, minha gente. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Diga comigo, companheiro. Só quem está vivo, fala comigo, companheiro. Como é que Deus chama a pessoa que me fere de pecador? Como é que Deus chama a pessoa que mais te fez mal na vida? Companheiro. Mas companheiro do quê? Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos companheiros uns dos outros. Nós somos companheiros de ferida, fragilidade. Está vendo essa pessoa que você odeia? Ela é sua companheira de Adão e Eva, filho de Adão e Eva. Ele é companheiro de carne, osso, sangue. Ele é companheiro na existência desse mundo aqui, ó. Onde se você se acha um pouquinho melhor que os outros, e talvez você seja mesmo melhor que os outros um pouco, é graça de Deus. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro? O problema, irmãos e irmãs, é que muitas vezes a gente não tem noção dessas coisas. A gente nem se conhece.
A gente nem entende, nem sabe o quão privilegiado a gente é. A gente nem sabe, nem entende o quão abençoado e protegido foi. Então o outro, eu não consigo ver nele um companheiro. Entende isso? É por isso que dizem, com sabedoria dizem, que com o tempo e a idade a gente vai ficando mais mole, a gente vai ficando mais compassivo. Não é assim que quem tem um pouco mais de idade olha para o jovem, quando o jovem está bravo, quando o jovem está nervoso, você fala, ô filho, não fica assim não, calma, não é assim a vida. Que não é o quê, pai? Não é assim? Diante da ira, da raiva. Por quê? Porque às vezes com o tempo da vida, vai levando uns trupicão aqui e acolá, depois de nunca ter feito, faz algo que se arrepende o resto da vida, o ser humano vai ficando mais misericordioso com o outro. Não é assim? É por isso que vó é um problema sério. É por isso que vó faz mal na maioria dos casos, com santas exceções. Porque às vezes a velhinha já viveu tanto, que ela olha e fala, não adianta brigar, não adianta bater, não adianta falar, então vem cá filho, tu chupar um sorvete, quer que a avó faz um bolinho? Só que isso acontece na época errada, né? Veja, meus irmãos, nós somos companheiros. E esse autoconhecimento a gente adquire em Deus, na oração, na reflexão sobre a vida. Mas às vezes a gente adquire no nosso próprio pecado. Sabe, às vezes a gente é tão escandalizado com as pessoas. Nossa, fulano foi e nem me chamou. Ô meu irmão, você não conhece o que vem a ser esquecimento, você nunca esqueceu de ninguém. Nossa, mas falou comigo assim, tá bravo daquele jeito. Ô minha querida, você não conhece o que vem a ser braveza, você nunca fica brava. Você não consegue se pôr companheiro de quem erra. Você viu o que fulano fez? Ô filho, você nunca sentiu vontade de fazer? Você nunca viveu essa luta dentro de você? Você nunca caiu essa queda? Se nunca caiu, nunca viveu essa luta? O teu companheiro. Nós somos companheiros uns dos outros, meus irmãos. E cada um de nós começa a uma distância diferente da santidade, da virtude e do bem. E se estamos mais adiantados, louvado seja Deus por isso, tenhamos compaixão de quem não está. Mas o convite do Evangelho de hoje é isso. Tirar a mão do pescoço. Às vezes a nossa vida parou e está parando a vida do outro. Porque a gente agarra no pescoço de alguém, de uma memória que a gente tem, de um fato da nossa vida. E a gente começa a esganar aquilo dizendo, paga o que me deves. Mas será que a gente já não entendeu, não percebeu e concluiu? Que não tem como pagar? Gente, é triste, mas é libertador. Quando é que você vai entender que o que o teu ex-marido te fez não tem como pagar, não tem como remediar, não tem como voltar atrás? Quando é que você vai entender que a dor que o teu filho te causou, ou causa até hoje, não tem como pagar? Tira a mão do pescoço dessa história, dessa pessoa, não tem como pagar. Já foi feito, já foi dito, já foi falado. E às vezes a gente agarra o pescoço do outro, porque a gente sente que falta algo para nós. E pode até ser que foi aquela pessoa que nos tirou aquilo. Meus irmãos, mas a gente precisa reconhecer, porque é libertador. O que eu sinto falta, e até seria justo, você não tem para me dar, então vá em paz. Está perdoado. E se nos falta, onde é que a gente encontra? Em Deus, em Cristo, na Eucaristia. Clara viveu uma vida sem sentir falta de nada. Por quê? Porque ela tinha Jesus o tempo todo. É na ausência de Jesus em nós que o que o outro me faz, eu vou lá buscar no outro. Então hoje, nessa Eucaristia, nessa comunhão, por intercessão de Santa Clara, de São Francisco, peçamos a graça, irmãos e irmãs, de tirarmos a mão do pescoço dos outros e nunca nos esquecermos do nosso ponto de partida, que foi um perdão que a gente não merecia, de uma dívida que a gente não tinha como pagar, mas que fomos todos nós perdoados em Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Vim descansar meu coração, em teus braços repousar, porque confio, deixo meu fardo em tuas mãos. Eu vim deixar teu amor tocar as feridas e o lugar onde sozinho eu não posso alcançar. Teu jugo é suave, teu peso é leve. Descanso minha alma em teu coração. Teu jugo é suave, teu peso é leve. É manso e humilde teu coração. Descanso em ti. Vem descansar teu coração, em meus braços repousar. Vem e confia, põe o teu fardo em minhas mãos. Oh, vem, deixa o meu amor tocar as feridas e o lugar onde sozinho já não podes alcançar. Meu jugo é suave, meu peso é leve. Descansa tua alma em meu coração. Meu jugo é suave, meu peso é leve. É manso e humilde meu coração. Descansa em mim, descansa em mim.